coisa querida, professora Adriane Fauci, vamos falar a respeito da liberdade religiosa, tema importantíssimo para suas provas e tem um monte de desmembramentos aqui. Então vem comigo ler o texto da Constituição e a gente já faz aquele esqueminha maroto. Vamos lá. Olha o que diz a Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Consciência e de crença. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vamos entender aqui o que diz a Constituição. Quando ela assegura a inviolabilidade da minha consciência, da minha crença, assegurando a liberdade de culto, a Constituição está dizendo assim: eu, Estado, respeito todas as religiões, e não apenas as religiões, as ideias, os valores que uma pessoa possa ter no âmbito moral, valorativo, o que for. Por isso a gente tem que fazer uma diferença entre liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de culto. Vamos lá. Então eu tenho a liberdade de consciência, crença e culto. Qual a diferença? Por aqui, ó. Todos são invioláveis. A minha consciência, a liberdade de consciência, ela se refere ao meu aspecto moral, filosófico, ético, até mesmo político. Então, por exemplo, eu não acredito em nada, né? Ou eu acredito apenas em valores morais, né? Na ideia de uma filosofia de vida. Isso é a minha liberdade de consciência. Quando eu falo em liberdade de crença, eu estou falando do aspecto religioso. Então, liberdade de consciência e eu tenho a liberdade de crença. A liberdade de crença se aplica, se refere ao aspecto religioso do negócio. Então, aqui o direito de você ter uma determinada religião. Inclusive o direito de você também não ter religião nenhuma, entendeu? Tá, eu quero ser ateu, legal. Eu quero ser cristão, legal também. Eu quero ser não sei o quê. Eu quero ser budista, legal. O Estado respeita todo e qualquer tipo de convicção, seja ela de consciência desses valores, acredito no cosmos, na galáxia, não sei o que, tal, ou ainda de você ter uma religião específica, liberdade de crença. E a Constituição reforça a liberdade de crença. Ela fala assim, ó, eu, Estado, não é suficiente eu, Estado, dizer que você pode ter qualquer religião. Eu tenho que garantir a você o direito, inclusive, de você cultuar o seu Deus, de você expressar isso em comunidade. Por isso que a Constituição também assegura a liberdade de culto. Então, ela vai falar, deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó. Vou ficar aqui mesmo. Liberdade de crença e a liberdade de culto. Então, a liberdade de culto é o local onde você vai exercer a sua liberdade de crença. Por isso que a Constituição estabelece, cabe ao Estado a proteção dos locais de culto, dos locais e as liturgias. Os locais e as liturgias. Então, o que inclui essa liberdade que a gente acabou de ver aqui, ó? Então, a Constituição vai dizer que é inviolável a sua liberdade de consciência, de você pensar, de você ter valores morais, éticos, filosóficos, acredito em alguma coisa, não acredito em nada, né? Acredito que a gente vai nascer, vai morrer, vai virar comida de vaca, o que você quiser. Você tem o direito, a Constituição respeita isso. Eu quero ter uma religião específica. Tem problema, tá aqui a liberdade de crença. Constituição, eu quero cultuar o meu Deus, tá aqui a liberdade de culto. E eu, Estado, me encarrego de proteger o local do culto e as liturgias. O que são as liturgias? As liturgias é o rito, é o que envolve a cerimônia do culto. Então, por exemplo, as imagens, as vestimentas, tudo aquilo que envolve a cerimônia religiosa integra aqui o conceito de liturgias. Dentro do conceito aqui da liberdade religiosa, está protegido também o direito ao proselitismo religioso. Então, vamos anotar. Assegurado também o proselitismo religioso.
O que é o tal do proselitismo religioso? É o direito que você tem, inclusive, de ter a sua religião e de tentar converter outras pessoas para a sua religião. Aliás, é uma das finalidades intrínsecas das religiões ali, talvez não de todas, mas das religiões em geral, da pessoa ter uma determinada religião e falar assim, ei, vem para cá, que é sucesso, entendeu? Vem para cá, que o meu Deus é o certo e tentar converter as pessoas para a sua religião. Esse proselitismo, ele integra a liberdade. Então, as pessoas têm o direito, sim, de exercer a sua liberdade religiosa, inclusive tentando converter as pessoas, convencendo elas de que a sua religião é a certa e que a do outro é que não está certa, ok? Então, o proselitismo, ele está, sim, protegido aqui pela liberdade religiosa. Muito bem. Exemplo aqui, inclusive, que eu vou falar mais para frente, mas vou colocar aqui, ó, de proteção ao local de culto, é a questão da imunidade tributária. A imunidade tributária para os templos é um exemplo aqui para nós da proteção aos locais de culto e às liturgias. Em decorrência disso aqui, dessa liberdade toda, é que nós podemos dizer que o Estado brasileiro é um Estado, laico. O que é um Estado laico? Laico, leigo ou não confessional. Laico, leigo ou não confessional. É tudo a mesma coisa. Significa que o Estado brasileiro não adota uma religião oficial. Então, nós não somos um país cristão, ou um país que tem uma religião específica, a semelhança do Vaticano, por exemplo, entendeu? Então, no Brasil é um Estado laico, é o Brasil que não adota de forma oficial uma determinada religião. Ao contrário, o país que deve respeitar, então, todas as religiões, assegurando a todo mundo o exercício dessas liberdades, ok? Muito bem. A liberdade religiosa, ela possui duas dimensões. Uma dimensão positiva e uma negativa. Vou começar pela negativa. Dimensão negativa e positiva. Quando eu falo dimensão negativa, não é uma dimensão ruim, né? Eu estou falando de dimensão negativa no sentido de que a liberdade religiosa, ela tem um aspecto que diz para o Estado não faça. Por isso, uma perspectiva negativa, de assegurar uma liberdade negativa. Então, quando eu penso na liberdade religiosa, eu penso o quê? Eu penso que para o Estado, ele não pode sair violando a minha liberdade religiosa. Ele tem que deixar eu exercer a minha religião. Então, o Estado não pode vir e proibir uma determinada religião em um determinado país, entendeu? Então, aquela religião não pode aqui no Brasil, isso não pode, tá? Essa é a dimensão negativa, que diz para o Estado não faça, né? Se abstenha de violar a liberdade religiosa de consciência das pessoas. Mas a liberdade religiosa, ela também possui uma dimensão positiva. Uma vez que a própria Constituição deu uma atribuição para o Estado. Falou, ei, cabe a você proteger os locais de culto e as liturgias. Então, veja que a liberdade religiosa, esse direito que a gente está analisando aqui na Constituição, ele tem tanto uma dimensão negativa, que diz para o Estado, ei, Estado, deixa as pessoas livres para elas poderem exercer e ter as suas religiões, não fazendo, mas Estado também dê condições para que as pessoas possam exercer essa liberdade, para que elas possam cultuar o seu Deus. Como isso aqui vem em prova? Vem dizendo que a liberdade religiosa possui dimensão unicamente negativa. Errado. A liberdade religiosa, ela tem uma dimensão negativa, sim, preferencialmente, inclusive, mas também um comportamento, implica em um comportamento positivo para o Estado, dizendo, Estado, faça, garanta aqui essa liberdade para as pessoas, ok? Então, dimensão negativa e uma dimensão positiva. Em decorrência dessa laicidade do Estado, nós podemos extrair vários desdobramentos, e é isso que a gente vai analisar agora. Então, vamos lá. A laicidade do Estado, então dizer que o Estado é laico, ele encontra fundamento, tanto aqui no artigo 5º, quanto no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, que vai dizer assim, ó, que é vedado à União, os Estados, ao Distrito Federal, aos municípios,
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, vamos analisar aqui, ó. Quando a Constituição diz que o Estado brasileiro é um Estado laico, ela está dizendo assim, ei, a figura de Estado e Igreja está separada. Então você lembra que lá no período absolutista, o Estado e a Igreja, eles se somavam, era a mesma pessoa? Tanto que o rei, ele era considerado como a materialização, a escolha de Deus na Terra. Então o rei, ele não era um cara assim que aparecia do nada, não. O rei era tipo assim, Deus quis que ele fosse rei, então tá aqui o rei, que é o cara escolhido por Deus para ser rei, você tá entendendo? Então essa noção de que igreja e Estado são um só, é que não existe no Estado laico. Veja que dizer que é um Estado laico não significa dizer que é um Estado ateu, ou seja, um Estado que não acredita em nada ou que não encontra valores em Deus ou alguma coisa. Então, o Estado laico é aquele que não adota, não escolhe uma religião. Então, por exemplo, a gente não poderia ter na nossa Constituição dizendo assim, o Estado brasileiro rege-se exclusivamente pelos princípios e valores cristãos. Não pode, porque isso estaria violando a laicidade do Estado, porque Estado e Igreja são coisas separadas, ok? Mas repito, isso não significa que o Estado brasileiro é um Estado ateu. Até porque se a gente dissesse que o Estado brasileiro é um Estado ateu, ele estaria escolhendo uma posição. E a ideia da laicidade é exatamente essa, a de não ocupar posição nenhuma. Então não é nem cristão, não é nem ateu, não é budista, ele simplesmente é um Estado laico. É um Estado que se separa, então, que rompe com essa questão de Estado, poder político, e igreja, poder religioso, ok? Isso, então, consagrado aqui, então, no artigo 19, inciso 1º. Veja que a laicidade do Estado não afasta a possibilidade do Estado se relacionar com as igrejas ou com algum tipo de religião especificamente. Mas esse relacionamento entre Estado e igreja, ele é possível para fins de interesse público. Então, por exemplo, nós sabemos que a atuação das religiões, elas funcionam para o Estado de uma forma muito positiva. Isso porque a religião, estou falando religiões boas, né? Acho que, sei lá, acho que a única religião que deve falar alguma coisa para fazer o mal para os outros deve ser o quê? A religião do capeta, né? Porque você sabe que tem religião do capeta aí, né? Mas acho que fora a religião do capeta, as religiões em geral, elas pregam o amor ao próximo, o respeito ao próximo, né? Que não pode fazer isso, que é errado, que a gente tem que amar o outro. Então, as religiões, em geral, elas pregam coisas positivas que funcionam para o Estado como uma forma de controle social. Então, para o Estado, essa colaboração Estado e Igreja, desde que seja para fins de interesse público, é permitido, como a gente destacou ali nesse artigo 19, inciso 1º, tá? Mas desde, repito, seja para fins de interesse público. O que não pode, sei lá, Igreja do Estado do Paraná, entendeu? O Estado do Paraná criou uma igreja dele, uma igreja própria. Isso não, pela separação entre Estado e Igreja. Ok? Beleza. Aí eu tenho certeza, né, que tem gente falando assim, professora, tudo bem. O Estado brasileiro é laico, né? Tá escrito na Constituição, tá ali no artigo 19 e na liberdade religiosa. Mas você já leu o preâmbulo da Constituição? Eu vou dizer, claro que sim, claro que sim. Professora, no preâmbulo da Constituição tem lá, nós, representantes do povo brasileiro, sob a proteção de Deus. Ué, não colocou um Deus ali? Isso não viola a laicidade do Estado? E a resposta que eu vou te dar é não. Não, por quê? Porque o STF entendeu que o preâmbulo da Constituição, ele não tem força cogente, ele não tem força normativa. Então, olha só o que diz o preâmbulo. Para quem nunca leu o preâmbulo, né? Olha lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos, blá, 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 valores da sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, coisa fina, coisa querida, coisa maravilhosa, promulgamos.
sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Veja que esse sob a proteção de Deus não diz para você, ei, você tem que acreditar em Deus porque agora nós somos cristãos, hein? Ó, você tem que acreditar em Deus que agora o Brasil oficialmente é um estado que segue tal coisa. Você tá entendendo? Então, ter lá, sob a proteção de Deus, ou, sei lá, sob a proteção do teto, é a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Porque o preâmbulo, apesar de ser parte integrante da Constituição Federal, ele não possui força normativa, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. O preâmbulo, de acordo com o STF, lembra, gente, que nada do que a tia fala, né, é opinião da titia. Aqui nós estamos falando tudo de jurisprudência e como você leva isso para a sua prova, tá? Preâmbulo não tem força normativa. Tá bom, professora, eu vou engolir essa, passou batido, é isso aí, tá. Mas e me conta, e os símbolos religiosos em repartições públicas? Isso não viola a laicidade? Tenho certeza que você tá com essa pulguinha aí atrás da orelha. Porque vamos lá, um símbolo religioso em um ambiente privado é exercício da liberdade religiosa do particular, sim ou não? Se eu tivesse, por exemplo, um crucifixo aqui, então eu tenho uma correntinha de um crucifixo, isso é violação de laicidade? Claro que não, é a minha liberdade religiosa. Então, se eu tiver um crucifixo aqui, é legal, é minha religião, não tem qualquer problema. Se tivesse um crucifixo aqui, por exemplo, nos estúdios do Estratégia, isso também não violaria a laicidade, isso é liberdade religiosa do dono da empresa. Agora, e os símbolos religiosos em repartições públicas? Isso não violaria a laicidade do Estado? E a resposta que nós temos hoje, de acordo com a orientação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é que os símbolos religiosos em repartições públicas configuram, em verdade, símbolos de natureza cultural e, por isso, não violariam a laicidade do Estado. Vamos anotar? Então, para o CNJ, e é isso que você leva para a prova, são símbolos de natureza cultural. E por isso não violariam a laicidade do Estado. Tanto é que o próprio CNJ falou que os tribunais ou os órgãos públicos que quiserem podem determinar a retirada desses símbolos das suas repartições. Tanto é que alguns tribunais de justiça de alguns estados já determinaram que símbolos religiosos sejam retirados, então, das salas de audiência, dos fóruns, etc. Mas a verdade aqui, né, entre nós, falando aqui para você entender de onde surgiu esse posicionamento do CNJ, nós sabemos que a nossa cultura, ela é diretamente influenciada, a cultura do povo brasileiro, a cultura religiosa, a religião cristã. Isso porque, gente, nós fomos colonizados, né, dentre os nossos colonizadores, por jesuítas, por padres. Então, nós temos na nossa cultura, na nossa formação cultural, uma influência gigantesca do cristianismo. Os nossos principais feriados são feriados religiosos da religião cristã. Então, de fato, a religião cristã, o cristianismo, ele faz parte da nossa cultura de uma forma muito enraizada, de uma forma muito forte. Então, por isso que talvez, quando você vai a um fórum e você encontra lá, por exemplo, uma cruz, talvez isso não te ofenda, porque provavelmente você pode ser cristão. Ah, eu não sou cristão, eu sou ateu. Pois é, mas para o ateu, a cruz e a caneta também não tem diferença nenhuma, porque para o cara aquilo não tem significado algum. Então, a cruz, a caneta para o ateu, a cruz e a caneta. Agora, se nós tivéssemos na nossa cultura representantes, mais pessoas, né, que tivessem outras religiões e realmente se incomodassem com elas, talvez essa posição aqui mudaria. E eu acho que a tendência é mudar em relação a isso. Eu me lembro de quando eu morei fora do Brasil um tempo, e eu tinha não, porque ele está vivo ainda, né?
Meu melhor amigo na época chamava Yasser, né? E o Yasser é árabe, é muçulmano, na verdade ele é da Jordânia, e ele é muçulmano xiita. Cara radical e tal, do tapetinho, rala-rala, e eu tinha, por exemplo, um crucifixo na época que eu usava, assim, uma cruzinha, que era inclusive mó moderno e tal, todo mundo usando, uma cruzinha de prata e tudo mais. E ele olhava pra mim e falava assim, por que você tem que ficar usando essa cruz aí, não sei o que, tal. Eu falava, nossa, Yassi, mas é, tipo, né, minha cruz aqui, né, meu crucifixo, tal. E ele vivia com aquelas bolinhas dele lá, né, aquele tapetinho, não sei o que eu brincava com ele. E aquilo incomodava ele, aquilo incomodava. Já imaginou esse cara aqui no Brasil? Certamente ele ficaria muito incomodado com a presença desses símbolos nas repartições públicas. Mas o fato é que, considerado o último censo, nós somos um país com quase 80% da população cristã. Né? Então, por isso, os símbolos ainda retratam, de certa forma, parte da cultura predominante brasileira. Tá? Essa é a decisão, esse é o posicionamento que você leva para a prova. Então, símbolos culturais, símbolos religiosos aqui em repartições públicas não violariam a laicidade do Estado por se tratar de símbolos que representam a cultura brasileira. Mas o próprio CNJ destacou que os tribunais podem retirar, então, das suas repartições os símbolos religiosos. Então, se um tribunal determina a retirada de um símbolo religioso, isso também não estaria violando a liberdade religiosa das pessoas daquela repartição. Você está entendendo? Então, ter o símbolo ou retirar o símbolo, não há violação aqui da laicidade. Ok? Beleza. Ah, professora, e os feriados religiosos? Aqui ninguém quer discutir, né? Ai, professora, tudo bem, ali o símbolo e tal, não sei o quê, mas não mexe com o feriado, né? Ninguém quer abrir mão da Páscoa, do Natal, né? Os feriados religiosos, na verdade, eles são feriados culturais. Até porque a gente não tem apenas feriados religiosos. Se de repente a gente só tivesse feriado religioso, a gente ia falar, eita, uma coisa errada. Mas a gente tem feriado de tudo quanto é jeito. Não é? Inclusive feriados nada religiosos, como por exemplo o carnaval. Não é? Então eu não tenho feriados apenas religiosos. Eu tenho feriados que representam a cultura de um país, de grupos, de etnias, e é para isso que servem os feriados. Então, por isso, para nós aqui, você pode considerar que os feriados, eles representam aqui a cultura. Então, são também de natureza cultural. Eu até reforço isso aqui, ó, com as disposições do artigo 215, parágrafo 2º da Constituição, que fala que a lei vai dispor sobre a fixação de datas comemorativas que tenham alta significação para diferentes grupos ou segmentos étnicos nacionais. Então, cabe à lei, inclusive a lei federal aqui, que vai estabelecer, então, datas comemorativas para diversos grupos sociais para que essas datas sejam consideradas aí como feriados, ok? Então, por isso, representação de natureza cultural. E o ensino religioso? O ensino religioso, aqui tem discussão em jurisprudência, vamos lá. Ensino religioso nas escolas públicas. Isso aqui a gente vai encontrar no artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, vai dizer que o ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental é de matrícula facultativa. É isso que está escrito na Constituição. O ensino religioso, que deve ser ofertado aí, né, nas escolas públicas de ensino fundamental, ela é de matrícula facultativa. Então, a pessoa se matricula se quiser, a família matricula a criança naquela disciplina, se a família quiser, se assim entender pertinente.
E daí a discussão não é em relação à violação ou não da laicidade. Porque uma vez que a matrícula é facultativa, a pessoa se matricula se ela quiser, não havendo violação, então, da laicidade. Mas a discussão que se travou foi a seguinte: qual é o tipo de ensino religioso que deve ser realizado nas escolas públicas? Será que é possível se realizar um ensino religioso de natureza confessional? Um ensino, então, que vai falar ou ministrar uma religião específica? E durante muito tempo, a ideia era de que o ensino religioso, aqui mencionado na Constituição, ele não poderia ter natureza confessional, dada a laicidade do Estado. Então, no sentido de que deveria ser ministrado lá uma matéria que falasse, de repente, né, dos valores das diversas religiões, princípios morais, essas coisas todas, tá? Então, durante muito tempo, os livros e todo mundo falava que o ensino deveria ser não confessional, até isso aqui ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ensino nas escolas públicas, o ensino religioso, pode sim ter natureza confessional. Ou seja, é possível se ministrar aqui conteúdos de uma determinada religião específica, desde que se oportunize a todas as religiões isso, inclusive com a contratação de representantes das diversas religiões. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o ensino religioso, esse ofertado aqui nas escolas públicas de ensino fundamental, ele pode ter natureza confessional. Ou seja, adotando-se aqui, né, uma doutrina, né, uma religião específica. Agora, aqui, cuidado. O que não pode é o proselitismo aqui. Proselitismo. Opa, aí. Como assim? Lembra que o proselitismo decorre da liberdade religiosa. Então, eu tenho uma religião, quero lá converter as pessoas, falar, né, da minha religião para elas e convertê-las para a minha religião. Legal, isso não tem problema nenhum. Agora, na escola, na disciplina de ensino religioso, não pode o professor ali que está ministrando aquela disciplina realizar proselitismo. Então, ele está ministrando, por exemplo, sei lá, contrata-se um padre para ministrar a disciplina de ensino religioso. Logicamente, ele vai falar da religião católica. Ao falar dela, ele não pode tentar convencer ali as crianças de que aquela religião é a religião certa, convertê-los para aquela religião. Ele vai falar sobre o que diz a Bíblia, o que diz os seus livros sagrados. É isso, tá? Então, o ensino religioso nas escolas públicas, você anotou aqui, é de matrícula facultativa, na prova vai dizer obrigatória, facultativa, mas pode ter natureza confessional, inclusive com a contratação de profissionais na área. Só que não pode tentar converter as crianças lá, não pode proselitismo religioso. E ainda, dentro aqui da liberdade religiosa e laicidade, eu destaco a questão da imunidade tributária. A imunidade tributária é uma das formas, como eu disse anteriormente, de se garantir aqui a liberdade de culto. Então, a liberdade de culto, ela é assegurada através da imunidade tributária. Então, lembrando aqui, ó, isso aqui encontra previsão no artigo 150, inciso 6º, a linha B, que vai falar, né, que os entes da federação não podem instituir impostos. Então, não pode impostos sobre os templos de qualquer culto. Sobre os templos de qualquer culto. Veja que para existir essa imunidade, não é assim, nós somos uma religião aqui, não. Tem que realmente existir toda uma religião envolvida, com livros sagrados, liturgia, regramentos específicos, para que se assegure essa imunidade. Eu destaco isso porque o STF entendeu que a maçonaria não teria direito à imunidade tributária, ok? Então, destaquei aqui, imunidade tributária é um exemplo, então, de liberdade religiosa não violando a laicidade do Estado, porque visa assegurar o exercício, então, das liberdades de culto. Belezinha? Belezinha.
Vou falar então mais a respeito de algumas jurisprudências e a questão dos sabadistas e remarcação de concurso. Nós sabemos que algumas religiões, elas guardam o sábado. Aqui, né, os judeus, eu tenho adventistas do sétimo dia e outras religiões que guardam o sábado, não realizam determinadas atividades no sábado. E em decorrência disso, entendeu o STF pela possibilidade, então, de remarcação de prova de concurso para essas pessoas em decorrência do exercício da sua liberdade religiosa. Destaco aqui para você, ó, o texto da decisão, que diz assim, ó: é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Então, os sabadistas aqui já era uma conquista do Enem, traz agora a jurisprudência também para o âmbito dos concursos. Então, o que vai acontecer? O mais que vai acontecer é que os concursos vão ser realizados aos domingos. É isso que vai acontecer na prática, né? Então, para que as pessoas que guardam o sábado aqui em respeito à sua liberdade religiosa também possam participar desses certames. Mais uma jurisprudência aqui. Relação ao sacrifício de animais. Olha o que entendeu o STF. É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então, olha aqui também. É possível, então, o sacrifício ritual de animais, e isso não é considerado como submeter os animais à crueldade, desde que esse sacrifício seja realizado em um culto religioso. Nessas religiões, por exemplo, aqui, de matriz africana, que faz parte da sua liturgia, do seu ritual, o sacrifício ritual de animais. É logicamente que não pode, né, dentro desse processo, né, dentro desse culto, dessa liturgia, submeter o animal a algum tipo de método cruel. Então, pode sacrificá-lo, mas não de forma cruel. Tá? Foi isso que entendeu aqui o STF. Maravilha? Maravilha. Seguimos com mais essas duas jurisprudências aqui, ainda em relação à laicidade. E eu quero falar um pouquinho do curandeirismo. Né? A gente sabe que o curandeirismo é crime. Então, veja, a liberdade religiosa, ela não é justificativa para a realização de crimes. Né? Então, uma coisa é liberdade religiosa, outra coisa é cometer crimes. Então, a pessoa ela não pode, né, se camuflar aqui pela liberdade religiosa para realizar crimes. Por isso que nós temos esse crime aqui, né, do curandeirismo estabelecido na legislação penal. E é assim que fica, então, para a jurisprudência também. E, por fim, em relação às testemunhas de Jeová e a questão da transfusão de sangue. Então, vamos lá. Não há uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão dos testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. Para quem não sabe, as pessoas que professam essa religião, testemunhas de Jeová, elas não recebem transfusão de sangue. Isso seria contra, né, a sua religião. O problema é que muitas vezes a transfusão de sangue é a única forma de salvar a vida da pessoa. E daí a gente tem um dilema, né? Um conflito entre direitos fundamentais. De um lado eu tenho o direito à vida da pessoa e do outro lado eu tenho a liberdade religiosa. E aí, qual escolher? Apesar da gente não ter uma posição consolidada do Supremo Tribunal Federal, eu trago aqui para você a posição de alguns tribunais, inclusive uma decisão mais recente do STJ, caso apareça alguma questão aí nesse sentido, tá? Então, para o STJ, se o paciente aqui, ó, se o paciente for maior e capaz, deve prevalecer a autonomia da vontade. É como se a gente estivesse numa situação em que a pessoa pode submeter a um tratamento e a pessoa fala, não, eu não quero me submeter a esse tratamento.
a pessoa tem a liberdade de falar, eu não quero me submeter a esse tratamento. Então, mais ou menos funciona assim para aquele indivíduo que for um paciente maior e capaz para decidir o que ele quer. Então, ele é maior, ele é capaz de falar, eu não quero receber transfusão de sangue, porque isso vai contra a minha religião, está dentro da sua esfera de autonomia da vontade. Agora, por exemplo, se for uma pessoa menor, aí nesse caso, o STJ entendeu diferente. Se for um paciente, então, menor ou incapaz, nesse caso, em havendo risco de morte, cabe ao médico salvar a vida. Salvar a vida da pessoa. Então tá lá, a decisão foi inclusive nesse habeas corpus, em que o médico, inclusive, seguiu aqui a opinião da família e não fez a transfusão de sangue na criança que veio a óbito. Então, nesse caso, o STJ entendeu que o médico foi, sim, responsável pela morte dela e deveria, então, ele ser responsabilizado pela morte. Justamente porque cabe aqui ao médico, então, quando se tratar de menor incapaz, decidir pelo direito à vida. Então, o direito à vida, nesse caso, é que deve prevalecer, tá? Então, vamos exemplificar aqui. Tá lá numa situação, o médico chega pro paciente e fala assim, olha, meu senhor, a única forma aqui da gente resolver é fazendo uma transfusão de sangue. O cara tá em condições, tá capaz, tá ciente do que tá acontecendo, fala assim, não quero, isso vai contra a minha religião, autonomia da vontade. É assim que tem prevalecido. Ah, não, se trata de um paciente menor ou não está em condições de dar a sua opinião, sei lá, está desmaiado, está desacordado, tal. Aí, nesse caso, cabe ao médico salvar a vida da pessoa, sob pena de ser responsabilizado, como foi o caso que aconteceu nessa decisão mais recente do STJ. Ok? Muito bem, então, ficamos por aqui. Na sequência, falo mais um pouquinho ainda a respeito da liberdade religiosa. Espero que você tenha gostado e até a próxima.